Muito bom estar com vocês novamente. Respondam rápido. Vocês sabem o que é magnetismo humano? Já ouviram falar? Que tipo de reação essa força provoca? Como, quando ela atua? E vocês sabiam que é uma relação muito estreita entre espiritismo e magnetismo? As próprias relações interpessoais são baseadas na troca de energias que se atraem ou que se rechaçam, criando as situações de simpatia e de antipatia. Outro assunto ligado ao magnetismo é o que se refere à saúde. E nas práticas espíritas, nós temos o passe magnético com trocas de energias, de fluido e transmissão de fluido vital. E a água magnetizada também. Daí nós chegamos às curas e ao poder da oração e da fé. Bem, esse é apenas um aperitivo do nosso tema livre do programa de hoje. Fique atento. Mas nós temos mais. Que tal encontrar num só livro um amplo desenvolvimento sobre assuntos da maior pertinência para o ser humano, como acaso, a fatalidade, destino e livre-arbítrio? O livre-arbítrio entendido na visão de 15 das principais religiões. O livre-arbítrio visto pela sabedoria de 50 grandes filósofos. O livre-arbítrio na visão do espiritismo, com um círculo completo que inicia no plano espiritual, antes de reencarnarmos, e que termina novamente no plano espiritual após a desencarnação. E ainda mais 2 dezenas de catástrofes naturais e provocadas pelas mãos humanas, analisadas sob a visão da doutrina espírita, envolvendo os aspectos de destino, das expiações e das provas. Você precisa conhecer esse livro. O título? Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio. Depois eu falo mais. Caros amigos, no programa Diálogo Espírita, hoje, no nosso tema livre, nós vamos conversar a respeito do magnetismo e do espiritismo. Allan Kardec, antes de codificar a doutrina espírita, ele estudou o magnetismo por 35 anos. Logo, nós vemos que o magnetismo não é assim uma moda recente no espiritismo. É antes, sim, um fato esquecido, não observado ou até mesmo dado como pouca importância dentro do movimento espírita, dentro dos estudos espíritas. E hoje, para conversar a respeito deste assunto, temos aqui presente a Rose Heidmann e o Jean Kulcheski. Vocês sabiam que o magnetismo, existe no Brasil um encontro mundial de magnetismo que ocorreu no mês de abril deste ano e está na sua 11ª edição? Então, hoje nós vamos comentar alguns dos tópicos. O que é o magnetismo, qual a sua relação com a doutrina espírita e quais os benefícios dessa prática do magnetismo. O que isso nos traz? Então, Rose, Jean, vamos começar pelo início, né? Rose, o que é então esse magnetismo humano? Bom, quando a gente fala em magnetismo, o que acontece? A gente lembra ação de ímã, né? Lembra aqueles ímãs com que tem o polo atraídos para o polo norte ou para o polo sul, que imantados atraem objetos imantados que atraem o ferro. E de fato, os tratamentos pelo magnetismo em certas épocas usavam ímãs. Franz Anton Mesmer, mesmo um dos grandes, né, criadores do movimento da cura pela ação magnética, embora ela exista desde a antiguidade, fosse conhecida dos egípcios, né, e muita gente a tem utilizado, ele usou ímãs no início do tratamento dos seus doentes. Ele aplicava a água imantada ou ímãs na proximidade de pessoas e observava que algumas delas pareciam reagir positivamente àquela influência do campo magnético. Nós sabemos hoje em dia que uma corrente elétrica, né, pode gerar um campo e gera um campo magnético, e movimento de ímãs pode gerar uma corrente elétrica, então que existe realmente um campo magnético em torno de determinadas fontes físicas. Considerou-se muito tempo que, considerando apenas os ímãs, né, que isso era até superstição.
Mas atualmente é considerado tecnologia de última geração, a pesquisa feita na Polônia, em alguns países, para uso de água imantada em certas culturas vegetais para acelerar a brotação da semente e o crescimento. Ainda em fase de pesquisas, mas muito interessantes os resultados iniciais. E na medicina, já há algum tempo, se está utilizando aquilo que eles chamam EMTR, estimulação magnética transcraniana repetitiva. Com a influência de correntes elétricas, transpassa o cérebro uma corrente magnética no tratamento da depressão. E o Instituto de Psiquiatria da USP liberou já esse tipo de tratamento porque os resultados com a aplicação da corrente magnética dos ímãs têm sido muito útil e dado uma grande melhora em casos refratários. Mas o próprio Mesmer, que começou a utilizar ímãs, né, perto das pessoas que tinham problemas que eram difíceis de tratar, de saúde, ainda mais daquela medicina da época, né? Mesmer nasceu em 1734, e ele descobriu que não precisava dos ímãs para atuar sobre a saúde humana, que parecia existir nele e em algumas pessoas uma espécie de campo magnético, que ele conseguia estender pela ação da vontade, com a imposição das mãos, e promover os mesmos benefícios e, às vezes, até melhoras, maiores ainda nos doentes que ele atendia. E ele ampliou suas pesquisas, divulgou o movimento, foi acusado de charlatanismo, naturalmente, né, como toda técnica nova em muitos lugares, mas conseguia resultados expressivos em alguns dos casos que ele tratava. O magnetismo humano, então, de que nós falamos, é mais ou menos esse que Mesmer descreveu. É uma extensão do campo magnético do próprio ser humano, que gera uma energia que, partilhada com uma pessoa que está doente, melhora a condição física dessa pessoa. É uma direção que a mente impõe sobre a energia pessoal nossa. Alguns dizem fluido elétrico animalizado, outros falam princípio vital, né? Outros dizem campo magnético mesmo, e que transfere essa energia para outro ser, melhorando as suas condições. É como se fosse uma transfusão de sangue não visível, de energia magnética da própria criatura humana. O que nós observamos nesse processo? Que a mente direciona essa energia. Existe trabalho de muitos magnetizadores, inclusive espíritas abnegados trabalhadores que se dedicam à disciplina pessoal, ao direcionamento da vontade, da mente, se educam para melhorarem essas técnicas de atendimento. O que os espíritas em geral acham, né, e que tem provocado algumas discussões nas técnicas da utilização do magnetismo humano, é que são energias extrafísicas, essas que são conduzidas pela vontade para atuar sobre o receptor da energia. E sendo energia extrafísica, o uso de meios físicos, como movimentos especiais das mãos fisicamente, não seria relevante. Então, a discussão que existe hoje sobre a aplicação do passe ou tratamento magnético continuado, em que o doador não está utilizando energias mistas do plano espiritual e suas, mas está doando da sua própria energia física, do seu organismo, né? Ou extrafísica, do seu perispírito, para um doente que precisa do trabalho de assistência e cura, é feita com direcionamento diverso. Mas o que direciona todo esse trabalho da procura da cura humana, do uso do magnetismo humano, é a vontade de auxiliar, de curar, como Kardec bem colocava na Revista Espírita. Muito interessante essa tua resposta. Agora, você falou assim, que doa a energia da pessoa. Isso, do perispírito, segundo Kardec. Quando ela doa, então, ela não se enfraquece? Segundo Kardec, se você doa apenas da sua energia pessoal, você se enfraquece, temporariamente. A gente nota isso, mas, né? Ela temporariamente, não que a pessoa vai ficar debilitada por Não, conta mas disso, ela né? pode ficar cansada se ela faz a sua doação pessoal, exclusiva. O que é objeto até de uma questão subsequente, acho que você vai abordar, é que muitas vezes há uma reposição de energias promovida por outros espíritos que querem auxiliar aquele doente. Daí você recupera a sua força. Mas a gente nota isso. Quantas vezes você vai atender uma pessoa doente, né,
que te pediu uma visita, ou você vai levar um remédio para alguém lá numa favela que está precisando, deitado na cama, chega lá, você sente o que a pessoa tem, faz um pensamento, você não precisa nem pôr as mãos, você só dirige a sua energia para ela, parece que teu campo se estende até onde ela está. Às vezes você tem quando você está sozinho, fora do centro espírita, né? Faz isso de forma não ostensiva, obviamente, você sente, às vezes, um desgaste de energia momentâneo, mas que se recupera facilmente, se você é saudável, com a alimentação, com o sono, com a oração. Olha aí. E, Jean, nós comentamos aqui no início, né, o comentário de que Kardec fez o estudo, antes do Espiritismo, ele estudou o magnetismo. E então ele difundiu todo esse conhecimento nas obras básicas. E ele concentrou maior informação ainda na Revista Espírita. Sim. Então, qual que é essa relação que existe entre o Espiritismo e o magnetismo? Realmente, tem muita coisa de magnetismo nas obras básicas. E essa relação fica bem clara na Revista Espírita de janeiro de 1869, quando é dito que Espiritismo e magnetismo são duas ciências gêmeas. Uma explica a outra. É como se fosse a anatomia e a fisiologia. Você não consegue estudar anatomia sem estudar a fisiologia. E vice-versa. Na questão 555 do Livro dos Espíritos, é colocado que tanto o Espiritismo como o magnetismo nos dão a chave para explicar muitos fenômenos, que se não fossem essas explicações dadas pelo Espiritismo e pelo magnetismo, nós acharíamos que seria milagre. Mas não. Coisa do sobrenatural. Coisa do sobrenatural, da superstição. Mas não, vem o Espiritismo e também o magnetismo explicar. Eles colocam qual que é a verdadeira causa dos fenômenos, nos preservam contra a ideia da superstição, mostra o que é possível e o que não é possível, e também o que é lei da natureza e o que é apenas crendice. E ele alerta muito, né, na Revista Espírita, acho que é um dos primeiros números até, nem foi um tão posterior, que já havia naquela época uma discussão entre os magnetizadores e aqueles que trabalhavam no movimento inicial espírita sobre as técnicas utilizadas. E Kardec alertava que não havia motivo para essa discussão, porque eram técnicas diferentes, mas as ciências se baseavam no mesmo conhecimento, né, da realidade da existência de energias extrafísicas que podiam ser doadas e que melhoravam a saúde humana. Que, portanto, cada um podia se ater às suas técnicas nos campos próprios, que ele não abordaria a ciência do magnetismo nas obras espíritas, porque era uma ciência diferente, mas que elas tinham bases, né, semelhantes e se completavam. Olha aí. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, e depois nós voltaremos para conversar um pouco mais a respeito desse assunto, falando a respeito também dos benefícios do magnetismo para a saúde, qual é a relação que existe na empatia, né, na afinidade entre as pessoas também com relação ao magnetismo. Até daqui a pouco. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita contatando www.livrariaserespirita.com.br. Voltando do nosso intervalo, Jean, né,
Rose, perdão. Né? Então, nós sabemos que uma das causas, né, do relacionamento entre as pessoas, das pessoas se darem muito bem, ou elas já se conheciam de uma outra existência, então se reencontram aqui, ou até mesmo se conheceram no plano espiritual, né? Formaram uma amizade lá na erraticidade e quando reencarnam se encontram, então há aquela afinidade de imediato entre uma pessoa que, aquela situação de, eu nunca se viram e é como se conhecessem há séculos, né? Qual outra relação que tem? O magnetismo tem alguma interferência nisso? Esta é uma excelente pergunta. Por quê? Na questão 386 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a isso, dizendo que há entre as pessoas relações que a gente não consegue ainda estudar propriamente, que são, que nós sabemos, né, relações de onda mental, mas que o magnetismo seria a chave para a explicação. Quando a gente pensa em ímã, o que a gente pensa, né? Os opostos é que se atraem, porque as regiões da mesma polaridade se repelem. Então, no fenômeno da atração mental, quando nós falamos em magnetismo, queremos dizer, na verdade, uma atração, uma ressonância das ondas mentais. Muitas vezes, quando você encontra uma pessoa e sente uma afinidade imediata por ela, né, pode acontecer de ser um reencontro espiritual de pessoa que você conheceu em outra encarnação, que você está revendo. Mas não é necessariamente assim. Muitas vezes o que acontece é que você está vibrando na mesma faixa mental daquela criatura que você acabou de conhecer. E aí dá pra gente dizer que, ao contrário do polo dos ímãs, os semelhantes se atraem, né? Eu fico em dúvida, porque dizem que quando os jovenzinhos se apaixonam, né, são os opostos que se atraem. Fiquei pensando quando você perguntou. Mas, na verdade, na afinidade espiritual não é assim. São os semelhantes que se atraem mesmo, na ressonância em que um complementa a onda mental do outro e se encontram, né, ondas mentais do mesmo diapasão. Quando você tem sentimentos, afinidades, buscas, né, interiores que te levam em determinada direção e você se encontra com pessoas que têm sentimentos e pensamentos similares aos seus, muitas vezes, mesmo sem conhecimento espiritual anterior, você se sente em casa, você se sente abraçado, você sente uma confiança imediata, que é fruto dessa similidade, dessa afinidade de ondas mentais. Como a gente muda o dial do rádio ou o canal da TV para sintonizar em determinados canais e receber a imagem que estão emitindo daquele canal, nós também estamos ligados mentalmente a todas as almas, encarnadas ou desencarnadas, que pensam e sentem como nós, aumentando os sentimentos e pensamentos delas e influenciando e sendo influenciados por todos eles. Isso permite que nós tenhamos essa sensação, às vezes, de reconhecimento por criaturas que são afins conosco. E aí nós vemos que até nas relações humanas, o magnetismo tem aí a sua influência, né? Sim. Jean, quanto ao emprego do magnetismo em relação à saúde, ao benefício da pessoa e o uso da vontade, o que Kardec, o que a espiritualidade traz de informação para nós? Sim. Todos nós estamos mergulhados num mar de fluidos. E a gente pode alterar esses fluidos conforme os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos. Então a vontade influi muito nisso. No livro dos Médiuns, capítulo 8, é dito que através da vontade, da força da vontade, a gente consegue mudar as propriedades da água. Peraí, repete isso aí. Como é que é? Através da vontade? Através da vontade, sim. A gente consegue mudar as propriedades da água? Exato, utilizando o nosso magnetismo. E é possível medir isso, mensurar isso? Sim, porque as propriedades da água são algo tangíveis para a gente. Então isso é facilmente comprovado, correto? Só que tem que ter a vontade para fazer, ok? E não é qualquer um que consegue isso. Não sei se você viu aquela experiência com as sementes que foram feitas, narradas no livro Medicina e Espiritualidade, Medicina Vibracional, em que a água foi magnetizada e foi colocado sal em algumas sementes. E eles colocaram a água magnetizada numa semente, ela brotou rapidamente. Colocaram água comum no outro, ela não brotou. Sim, e tem experiências com água que você
fica fazendo elogios, falando palavras bonitas, fazendo oração, a água se cristaliza de uma maneira. E se você coloca palavrões e xingamentos e isso para a água se cristaliza de outro. Então, tudo isso aí é a força magnética. Com os fluidos do organismo, acontece algo semelhante. O nosso corpo é composto de 70% de líquido. Exatamente, nós somos 70% água. Então, daí, o efeito curativo da ação magnética. É possível, sim. E aí, então, até os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que estão envoltos também de todo esse magnetismo é o que vai influenciar também na nossa saúde. Com certeza. E sobre a influência do magnetismo na saúde humana, existem pesquisas científicas seríssimas. Por exemplo, a da doutora Justa Smith, Los Altos, 1972. Ela pesquisava, ela queria eliminar qualquer influência da crença, da fé da pessoa, até na pesquisa. Queria ver se realmente havia efeito magnético na saúde humana, ainda que o paciente, né, não colaborasse com a sua fé pessoal para o processo. E ela pediu a uma pessoa que tinha o dom de cura, era conhecida por ter o dom, para impor as mãos, mentalizando a saúde de uma pessoa, mas sobre enzimas colocadas em material de laboratório, em pipetas de laboratório. E quando pesquisou essas enzimas, ao fim de um tempo de exposição às mãos do curandeiro, ela descobriu que houve aceleração de algumas reações enzimáticas da tripsina e diminuiu a enzima nadanase, que num ser humano normal, esse aumento da tripsina e a diminuição da outra enzima produziriam melhora do metabolismo celular, melhora da saúde e da disposição em geral. Então, as próprias enzimas, impulsionadas pela vontade da mente de alguém que impôs a mão e tinha o dom de curar, elas tiveram reações semelhantes a que seriam produzidas no corpo humano para a melhoria da saúde. Mostrando o quê? Que não precisa nada, a não ser direcionar a vontade para a meta, que é a melhoria da saúde, para produzir os efeitos desejados no próprio organismo. E um segredo está em criar a imagem mental. Então você já pensa em como é que a pessoa tem que estar. Com certeza. Não pensa nela mal, pensa nela bem já. Nela curada, né? Curada, saudável. Agora isso funciona para a gente, né, no dia a dia. Agora, um detalhe assim interessante. O passe normal, como é feito na casa espírita, e um tratamento pelo magnetismo, é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Quando falamos de tratamento magnético, estamos falando daquilo que o Mesmer ensinou, que o Jacó Mello defende, né? Que tantos pesquisadores se dedicam, que é desenvolver técnicas para impulsionar a própria energia, tal como o reiki, né? E outras técnicas diferenciadas, cada uma com as suas peculiaridades. Por isso, inclusive, que eles têm movimentação de mãos e tudo. O passe espírita, ele tem um pressuposto, né, divulgado pelo conhecimento, pelo estudo da doutrina, de que nós estamos lidando com energias do fluido cósmico universal, que era o que Mesmer divulgava, energias extrafísicas. Então, movimentação das mãos, elas não interferem, não tem como interferir na movimentação de energias que estão noutra dimensão vibracional, que são extrafísicas. Basta o direcionamento da sua vontade. Pode haver imposição de mãos? Pode, porque a nossa energia vital tem fontes naturais de saída, a gente sente a mão esquentar, tudo. Mas não precisa nenhum gesto, nenhum movimento especial e não há esgotamento de energias, nem cansaço na aplicação do passe na casa espírita, porque você tem uma complementação valiosa, ou você complementa com a sua energia a atuação dos espíritos e tudo aquilo que você doa, você recebe também. Sua energia é reposta. Obrigado, Rose. E, meus amigos, estamos chegando aí. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o assunto é instigante, é muito interessante, mas o nosso tempo não nos permite nos alongar mais. Então, que possamos nós pesquisarmos cada vez mais estes assuntos, estudarmos, nos aprofundarmos nos estudos da Revista Espírita. Alguém já mencionou lá atrás que a ignorância é a mãe de todos os males. Então, aos estudos, portanto, e continuem aí assistindo os próximos quadros do nosso programa. Perdoe, meus amigos do Diálogo Espírita, se eu parecer tanto quanto suspeito para discorrer sobre esta obra aqui, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio.
É uma obra de nossa autoria, publicação da editora M, de Capivari, São Paulo, no ano de 2011. Mas uma coisa sem presunção eu posso garantir a vocês. Não há nenhuma obra sobre este assunto na literatura espírita tão completa, profunda e abrangente como esta. E por que eu afirmo isso? Fácil de responder. São 336 páginas, divididas em 4 capítulos, cada um tratando de um tema específico, referenciado ao tema central, mas formando um conjunto de informações das mais pertinentes às dúvidas que acompanham todo ser humano. Ou seja, nossas existências, no plural, são regidas por alguma força? É a pergunta que nós fazemos. E essa força, se ela existe, em caso afirmativo, ela é externa ou interna? Afinal, existe acaso? Fatalidade? Deus elabora um plano de ação para a vida de cada criatura e exige o cumprimento dessa lei, ou nós temos o livre-arbítrio? Neste último caso, quanto e quando deste livre-arbítrio nós possuímos e exercitamos? Nós temos aqui, vou apenas fazer a leitura dos títulos dos 4 capítulos. O livre-arbítrio na visão dos filósofos, a questão do livre-arbítrio para as religiões, determinismo e livre-arbítrio, destino e lei de causa e efeito, as provas, as expiações e missões segundo o Espiritismo, e estudo de casos. Bem, neste último, por exemplo, eu analiso, sob o ponto de vista da justiça divina, acontecimentos que causaram grande comoção dentro do país e alguns mesmo pelo mundo afora, tais quais o tsunami da Ásia, que matou cerca de 200 mil pessoas em 2001, terremotos, a gripe suína, os ataques terroristas às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, acidentes aéreos aqui no Brasil, os casos de irmãos siameses, violências sexuais, serial killers e muito mais. Aliás, muito mais eu não posso falar aqui por falta de tempo, então convido a vocês a conhecerem todo o conteúdo do livro. Como? Contatando diretamente comigo através do e-mail wilson@adepr.org.br ou pelo telefone 41 3278 0961. Repito, 41 3278 0961. Ou ainda diretamente com a editora, vendas@editoram.com.br. Então, leiam Destino, Determinismo, Livre-Arbítrio, um campo imenso de preciosas informações para a compreensão dos porquês da vida e do destino de cada um de nós e do nosso país. Até a próxima semana. A editora Espírita Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adepr@adepr.org.br e telefone 41 3278 0961.